Em um tranquilo subúrbio do Texas, onde as cercas brancas separam jardins perfeitamente cuidados e o único som costuma ser o zumbido dos cortadores de grama, Rose e Jim Wilson estavam prestes a ter a experiência mais extraordinária de suas vidas. Mas eles ainda não sabiam disso. Era uma manhã como qualquer outra. O sol texano pintava o gramado de dourado e Rose, aos 72 anos, segurava sua primeira xícara de café enquanto caminhava até a janela da cozinha. Jim, seu marido, já estava no quintal verificando suas plantas de tomate. Uma rotina que mantinham há 15 anos, desde que se mudaram para aquela casa aconchegante em Allen, Texas. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Algo que transformaria completamente a relação deles com a natureza selvagem. Jim! A voz de Rose tinha uma urgência que fez seu marido largar imediatamente a tesoura de poda. Venha ver isso. Jim Wilson, um carteiro aposentado com mãos permanentemente manchadas pela terra texana, caminhou até a porta de vidro onde Rose estava paralisada. E então, ele viu, rolando pelo mobiliário do pátio como pequenos acrobatas peludos, havia 2 filhotes. Mas não eram gatinhos domésticos comuns. São linces? Jim sussurrou, ajustando os óculos com mãos trêmulas. Linces pardos. Rose respondeu em voz baixa, apertando o braço do marido. Filhotes de lince pardo. Os filhotes, não maiores que seus Yorkshire Terriers, Penny e Duke, que agora latiam freneticamente de dentro de casa. Tinham orelhas pontudas com tufos de pelo e pelagens malhadas que brilhavam sob a luz matinal. Eles rolavam e lutavam nas almofadas do sofá externo, completamente alheios à audiência humana que os observava boquiaberta. Jim estendeu a mão para a maçaneta da porta, mas Rose o segurou. Espere! Onde está a mãe deles? Como se tivesse sido invocada pela pergunta, uma sombra se moveu no canto do quintal. Ali, sob o carvalho imponente que eles haviam plantado quando se mudaram, estava sentada uma lince parda adulta. Seus olhos âmbar estavam fixos na casa com uma intensidade que fez ambos os humanos recuarem do vidro. Meu Deus, ela é magnífica. E era mesmo. A lince parda era uma obra-prima da natureza, uma tapeçaria viva de marrons e cinzas, marcada com as manchas e listras características de sua espécie. Ela permanecia perfeitamente imóvel, observando seus filhotes brincarem enquanto mantinha um olho vigilante na casa. Sua presença irradiava tanto graça quanto perigo. Uma lembrança poderosa de que ali estava uma predadora selvagem, não um animal doméstico. Precisamos ligar para alguém. Controle de animais, talvez? Mas, como eles logo descobririam, seus visitantes inesperados desafiariam tudo o que pensavam saber sobre compartilhar espaço com a vida selvagem. E o verdadeiro choque, aquele que testaria seus limites, suas crenças e seu coração, ainda estava por vir. A primeira ligação foi para o departamento de polícia de Allen. A atendente, uma jovem chamada Brenda, ouviu pacientemente enquanto Rose explicava a situação surreal que enfrentavam. Brenda disse: "Senhora, entendo sua preocupação, mas a menos que os animais estejam mostrando sinais de agressão ou doença, não podemos intervir. Linces pardos são fauna nativa. A senhora pode tentar ligar para o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas." O Departamento de Parques e Vida Selvagem deu uma resposta similar, embora o oficial de vida selvagem Jake Morrison fornecesse mais contexto que começaria a mudar a perspectiva dos Wilson. Jake explicou:
O que vocês estão vivenciando está, na verdade, se tornando mais comum. Com todo o desenvolvimento no norte do Texas, a vida selvagem está se adaptando aos ambientes urbanos. Essa mãe provavelmente encontrou seu quintal durante as chuvas fortes que tivemos no mês passado. Ela estava procurando um lugar seguro e seco para ter seus filhotes. Naquele instante, Rose e Jim perceberam que não eram apenas espectadores. Estavam dentro de uma história maior, onde o humano e o selvagem precisavam aprender a coexistir. Mas temos cachorros. Cachorros pequenos. Eles não correm perigo? Entendo sua preocupação, Sr. Wilson. Mantenham seus cachorros dentro de casa ou supervisionados quando estiverem lá fora. Linces pardos normalmente evitam confronto com humanos e animais de estimação. Mas uma mãe com filhotes pode ser imprevisível. No entanto, é importante entender: ela escolheu seu quintal porque se sentiu segura ali. Se vocês não a ameaçarem, ela não os ameaçará. Nos dias seguintes, os Wilson entraram em uma coexistência desconfortável com seus inquilinos selvagens. Mantiveram Penny e Duke dentro de casa, muito para o desgosto dos cães, e observaram a família de linces através das janelas como se fosse seu próprio documentário particular da natureza. Mas então veio o primeiro choque. Foi Rose quem notou primeiro. Ela estava observando os filhotes brincarem quando viu o movimento perto do galpão do jardim. Outro filhote emergiu, depois outro, e outro. Jim, temos mais. A voz tremendo de espanto. Quando Jim se juntou a ela, 5 filhotes de lince pardo estavam visíveis em seu quintal. 5 bolas de pelo manchado, rolando e brincando e perseguindo borboletas com uma incompetência adorável que arrancava sorrisos involuntários. 5. Jim disse balançando a cabeça em descrença. Ela teve 5 bebês em nosso quintal. A lince parda mãe pareceu sentir o espanto deles. Ela se espreguiçou languidamente em seu lugar sob o carvalho. Depois se levantou e caminhou mais perto da casa. Os Wilson prenderam a respiração enquanto ela se aproximava, parando a apenas 6 metros da porta do pátio. Ela olhou diretamente para eles, seu olhar firme e avaliador antes de se virar de volta para supervisionar sua ninhada energética. Naquele momento, algo mudou. Não era mais apenas medo ou preocupação. Havia algo mais. Uma conexão, talvez? Um reconhecimento mútuo? Acho que ela está nos mostrando eles. É como se ela estivesse dizendo: olhem o que eu fiz, olhem minha família. Conforme os dias passavam, os Wilson se viram ajustando suas vidas ao redor da família de linces. Jim mudou sua jardinagem matinal para o quintal da frente. Rose montou uma cadeira perto da janela dos fundos, onde podia observar os filhotes enquanto tricotava. Eles começaram um diário documentando o crescimento e as travessuras dos filhotes com o cuidado de naturalistas amadores. O que tem a mancha extra na orelha esquerda pegou um gafanhoto hoje. A menor, que estamos chamando de pequenina, tentou escalar o poste do comedouro de pássaros e escorregou 3 vezes antes de desistir. Mas junto com o encanto vieram desafios. Conforme os filhotes ficavam mais ousados e seus instintos de caça se desenvolviam, o quintal começou a mudar. Pequenas presas, camundongos, toupeiras, até um coelho jovem, começaram a aparecer no pátio, parcialmente comidas e definitivamente cheirando mal. Isso está saindo do controle. Nem podemos usar nosso próprio pátio mais. Eles só estão aprendendo. É o que a mãe deles está ensinando. A natureza nunca é apenas bela. Também é crua, instintiva, feita de sobrevivência.
e naquele quintal, eles estavam testemunhando esse equilíbrio em tempo real. O verdadeiro choque veio 2 semanas após a descoberta inicial. Jim havia se aventurado no quintal pela primeira vez em dias, precisando verificar o hidrômetro localizado perto da cerca dos fundos. Ele se moveu lentamente, fazendo barulho para anunciar sua presença. A lince parda mãe observou de seu lugar habitual, mas não se moveu. Um bom sinal, Jim pensou. Ele havia acabado de alcançar o medidor quando ouviu um rosnado baixo e retumbante que fez cada pelo de seu braço se arrepiar. Ele congelou, depois lentamente virou a cabeça. Rose, ligue para o Jake Morrison. Agora. Jake Morrison chegou em 1 hora, equipado com binóculos e uma riqueza de conhecimento acumulado em anos, trabalhando com vida selvagem. Ele examinou a situação da janela da sala dos Wilson, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno. Esse é provavelmente o pai. Linces pardos machos normalmente não ficam por perto após o acasalamento, mas a abundância de presas em áreas suburbanas pode mudar seu comportamento. Ele provavelmente tem visitado à noite, e vocês só estão vendo ele durante o dia agora porque está se sentindo mais confortável. É seguro? Quer dizer, estamos essencialmente presos em nossa própria casa. Linces pardos são naturalmente tímidos com humanos. O fato de estarem confortáveis o suficiente para permanecer visíveis significa que não veem vocês como uma ameaça, o que na verdade é bom. Mas entendo sua preocupação. Ele passou a explicar as opções deles. A realocação era possível, mas arriscada, muito arriscada. Linces pardos são altamente territoriais. Movê-los para uma nova área frequentemente resulta em conflito com linces existentes. Muitos animais realocados não sobrevivem. O estresse da captura e transporte também é significativo, especialmente para mães amamentando e filhotes jovens. Então o que fazemos? Encorajá-los a sair por conta própria. Tornem seu quintal menos atrativo. Removam quaisquer fontes de alimento, incluindo comedouros de pássaros que possam atrair animais de presa. Usem luzes e aspersores ativados por movimento. Toquem rádio falado do lado de fora. Vozes humanas frequentemente dissuadem a vida selvagem. Cheiros fortes como amônia ou urina comercial de predadores ao redor do perímetro também podem ajudar. Os Wilson trocaram olhares. O pensamento de afastar a família que haviam crescido apegados era mais difícil do que esperavam. Quanto tempo até os filhotes serem independentes? Filhotes de lince pardo normalmente ficam com a mãe por cerca de 9 a 12 meses. Mas em ambientes urbanos com comida abundante, eles podem se dispersar mais cedo, talvez 6 a 8 meses. Depois que Jake saiu, os Wilson sentaram em sua sala observando a família de linces pela janela. Os filhotes estavam jogando um jogo de pega-pega ao redor do carvalho, enquanto a mãe se limpava na luz do sol que desaparecia. O macho havia desaparecido novamente, provavelmente retornando aos seus hábitos noturnos. 6 a 8 meses. Jim repetiu, a voz pesada. É muito tempo para ser prisioneiros em nossa própria casa. Rose ficou quieta por um momento, depois disse algo que mudaria tudo. Lembra quando as crianças eram jovens? Como a casa nunca parecia certa depois que saíram para a faculdade. Jim olhou para sua esposa, compreensão surgindo em seus olhos. Você quer que eles fiquem? Quero encontrar uma maneira de coexistir. Rose corrigiu, sua voz ganhando determinação. Eles nos escolheram, Jim. De todos os quintais em Allen, Texas, aquela mãe escolheu o nosso para criar seus bebês. Isso não significa alguma coisa?
E assim começou uma das experiências mais notáveis de coexistência entre humanos e vida selvagem que Jake Morrison testemunharia em sua carreira. Nos dias seguintes, os Wilson encontraram um meio-termo. Instalaram luzes com sensor de movimento nos cantos mais distantes do quintal, áreas que raramente usavam de qualquer forma. Moveram os comedouros de pássaros para o quintal da frente e protegeram as latas de lixo. Mas deixaram o núcleo do quintal, a área ao redor do carvalho e do galpão do jardim, intocada. Eles também estabeleceram novas rotinas. O café da manhã agora era tomado perto da janela dos fundos, onde podiam observar os filhotes emergirem para suas aventuras diárias. Descobriram que os linces eram mais ativos ao amanhecer e ao anoitecer, permitindo que os Wilson usassem seu pátio durante as horas do meio-dia. Penny e Duke também se adaptaram, aprendendo a fazer suas necessidades no quintal lateral durante passeios supervisionados. Os cães, surpreendentemente, pareciam entender que algo especial estava acontecendo. O diário que Rose havia começado se tornou mais detalhado. Ela começou a reconhecer filhotes individuais não apenas por suas marcas, mas por suas personalidades. Havia o corajoso, sempre o primeiro a investigar qualquer coisa nova. O escalador, que parecia determinado a alcançar os galhos mais altos de cada árvore. O saltador, cujas sessões de prática de caça eram entusiásticas, se nem sempre bem-sucedidas. O observador, que preferia observar a participar. E Pequenina, a menor da ninhada, que compensava seu tamanho com determinação pura. Jim, inicialmente o mais preocupado dos dois, se viu atraído pela documentação. Ele montou uma câmera de trilha perto do carvalho, capturando filmagens noturnas das atividades da família. Os vídeos revelaram um mundo inteiro que eles vinham perdendo. As aulas de caça da mãe, as visitas ocasionais do pai onde ele deixava presas para a família, as sessões de brincadeira noturna dos filhotes. Olhe isso, Jim diria, mostrando a Rose filmagens em seu tablet, os olhos brilhando com admiração. Ela está ensinando eles a perseguir. Vê como ela demonstra a posição agachada? É incrível. Conforme a primavera se transformava em verão, os Wilson assistiram os filhotes se transformarem de bebês desajeitados em jovens predadores elegantes. Suas manchas começaram a desaparecer. Seus movimentos se tornaram mais coordenados. E suas brincadeiras assumiram uma vantagem mais séria. A descoberta inesperada em seu relacionamento com os linces veio de forma surpreendente. Jim vinha lutando com um problema de ratos no galpão do jardim por meses, tentando várias armadilhas e dissuasores sem sucesso. Uma manhã, ele encontrou a porta do galpão entreaberta. Ele deve ter esquecido de trancá-la adequadamente. Esperando o pior, ele espiou dentro para descobrir que o problema de ratos havia sido resolvido. Nenhum dano, nenhuma bagunça, apenas não mais ratos. Eles estão ganhando a estadia, ele disse a Rose com uma risada. Nossa equipe de controle de pragas particular. O verdadeiro teste veio no final de julho. Uma tempestade severa passou por Allen, trazendo chuva torrencial e ventos fortes. De sua sala, os Wilson assistiram enquanto a lince par da mãe conduzia seus filhotes para baixo do galpão do jardim. A mesma estrutura que provavelmente os abrigou durante suas primeiras semanas vulneráveis de vida. Mas Pequenina não estava com eles. Rose a viu primeiro. Uma figura pequena e encharcada encolhida contra a cerca, aparentemente incapaz ou sem vontade de atravessar o quintal inundado para alcançar o abrigo.
A chuva batia implacável e a água subia rapidamente. Temos que fazer algo, Rose disse, já indo em direção à porta, o instinto materno superando o medo. Rose, não, Jim disse, segurando seu braço. A mãe vai... Mas a lince parda mãe já estava se movendo. Ela saltou pelo quintal inundado com pulos poderosos, alcançando Pequenina em poucos segundos. Mas, em vez de carregar o filhote de volta, ela o cutucou, encorajando-a a seguir. Pequenina tentou, mas tropeçou. A água era muito profunda para suas pernas menores. Foi então que o inesperado aconteceu. A mãe olhou diretamente para a casa, para os Wilson observando através da porta de vidro. Era um olhar que transcendia espécies. O apelo de uma mãe por ajuda. Era um momento impossível, surreal. Uma criatura selvagem pedindo ajuda a humanos. Sem pensar, Jim pegou um guarda-chuva e saiu. A chuva o encharcou imediatamente, mas ele se moveu devagar, deliberadamente em direção à cerca. A lince parda mãe não recuou. Em vez disso, ela deu um passo para trás, permitindo que Jim se aproximasse. Jim usou o guarda-chuva para criar uma espécie de ponte, colocando-o sobre a parte mais profunda da inundação. Não era muito, mas foi o suficiente. Pequenina, com o encorajamento de sua mãe, usou o guarda-chuva para atravessar o pior da água. Uma vez em terreno mais alto, a mãe a agarrou pela nuca e a carregou para a segurança. Jim recuou para a casa, seu coração batendo forte. Rose o envolveu em uma toalha, ambos atordoados pelo que acabara de ocorrer. Ela confiou em você. Ela realmente confiou em você. A partir daquele dia, algo mudou fundamentalmente no relacionamento entre os Wilson e a família de Linces. A mãe não mais recuava quando eles saíam durante o meio-dia. Os filhotes, mantendo seus instintos selvagens, às vezes brincavam à vista mesmo quando o casal sentava em seu pátio. Conforme o verão minguava, mudanças se tornaram aparentes. As visitas do pai se tornaram menos frequentes. Os filhotes estavam caçando independentemente, trazendo suas próprias presas. O corajoso foi o primeiro a começar a explorar além do quintal, desaparecendo por horas antes de retornar. Jake Morrison passou em início de setembro para uma visita de acompanhamento. Ele ficou maravilhado com o que viu. Isso é notável. Vocês alcançaram algo realmente especial aqui. Uma verdadeira coexistência. Eles vão embora em breve, não vão? Provavelmente, mas isso é algo bom. Vocês deram a eles um lugar seguro para crescer e aprender. Eles são saudáveis, bem alimentados e têm boas habilidades de caça. Vocês deveriam se orgulhar. As partidas começaram no final de setembro. O corajoso foi primeiro, simplesmente não retornando um dia de uma exploração. O escalador seguiu uma semana depois. Em outubro, apenas Pequenina e o observador permaneciam com a mãe. A última manhã veio no início de novembro. Rose soube que algo era diferente no momento em que olhou para fora. A lince parda mãe estava sentada no meio do quintal, seus filhotes restantes ao lado dela. Eles não estavam brincando ou caçando. Estavam apenas sentados, de frente para a casa. Jim, acho que eles estão se despedindo. O casal ficou em sua porta de vidro, observando enquanto a família de Linces mantinha suas posições por vários longos minutos. Então, como se respondendo a algum sinal inaudível, eles se levantaram como um só e caminharam em direção à cerca dos fundos. A mãe pausou na linha da cerca, olhando para trás uma última vez. Seu olhar encontrou o de Rose através do vidro, mantendo por uma batida do coração antes de ela deslizar pela cerca e desaparecer na natureza de onde viera. O quintal pareceu vazio nos dias que se seguiram. Jim desmontou a câmera de trilha. Rose guardou o diário, agora preenchido com 6 meses de observações. Um tesouro de memórias. Penny e Duke recuperaram o quintal,
embora ainda se aproximassem do carvalho cautelosamente. 2 semanas após os linces partirem, os Wilson estavam tomando seu café da manhã quando Jim notou algo no pátio. Uma única pena cinza, provavelmente de uma pomba, havia sido colocada cuidadosamente no tapete da porta. Pode ser o vento. As penas continuaram a aparecer a cada poucos dias. Sempre no tapete, sempre cuidadosamente colocadas. Então, uma noite, enquanto o casal observava o pôr do sol de seu pátio, Rose agarrou o braço de Jim. Pequenina. Ali, na linha da cerca, sentava um jovem lince pardo. A mancha extra na orelha esquerda era inconfundível. Pequenina, as lágrimas correndo livremente agora. Nossa pequena pequenina conseguiu. As visitas se tornaram uma ocorrência regular. Não apenas pequenina, mas ocasionalmente o observador também. Nunca por muito tempo, nunca chegando muito perto, mas sempre reconhecendo o casal que havia compartilhado seu espaço durante aqueles meses cruciais. Isso não é comportamento típico de lince pardo. O que vocês vivenciaram, a confiança que construíram, é extraordinário. Vocês deviam escrever sobre isso. Conforme o inverno se estabelecia sobre Allen, Texas, os Wilson retomaram seu uso completo do quintal, mas deixaram a área sob o carvalho intocada, só por garantia. Às vezes, na luz matinal, encontravam pegadas no orvalho, evidência de visitas noturnas de seus amigos selvagens. Sabe, eu costumava pensar que este quintal era nosso. Mas talvez não seja assim que funciona. Talvez estejamos todos apenas compartilhando o mesmo espaço, tentando descobrir como viver juntos. Mesmo nos subúrbios do Texas. Como se, em resposta, uma silhueta familiar apareceu na cerca, apenas por um momento, apenas tempo suficiente para lembrá-los de que o selvagem nunca estava tão longe quanto as pessoas pensavam. E às vezes, se você tivesse muita sorte e muita paciência, ele confiaria em você o suficiente para compartilhar seus segredos mais preciosos. Os Wilson haviam sido escolhidos por uma lince parda mãe para testemunhar um dos dramas mais íntimos da natureza. Eles se elevaram à ocasião, encontrando uma maneira de compartilhar seu espaço que honrava tanto as necessidades humanas quanto os instintos selvagens. Em retorno, receberam algo precioso, uma conexão com o mundo natural que duraria mais que quaisquer linhas de propriedade ou limites suburbanos. E no subúrbio tranquilo de Allen, Texas, onde gramados cuidados encontravam instintos ancestrais, essa conexão continuava a prosperar. Uma pena cuidadosamente colocada por vez.